Olá a todos e todas, muito prazer, meu nome é Juliana Noer, eu sou mediadora do nosso MBA Executivo, Liderança e Gestão. Quero trazer uma reflexão para a gente falar sobre esse mundo que está vivendo um avanço exponencial em tecnologia com o surgimento das inteligências artificiais. E com isso, tudo muda o tempo todo. E você como líder ou como gestor, você está preparado para transformar e engajar a sua equipe diante de tantas as mudanças? Pois é, o segredo está nas competências necessárias para transformar esse time. Mas você sabe quais são essas competências? Pois é, na palestra de hoje com a nossa professora Denise de Moura, você vai saber quais são essas competências segundo o Fórum Econômico Mundial. Aproveite o conteúdo. Olá, pessoal! Eu sou a professora Denise de Moura, sou professora do MBA Executivo em Liderança e Gestão e nesta palestra muito especial vamos abordar o futuro do trabalho. Você está preparado para ele? E a sua equipe? Vou me apresentar rapidamente. Eu sou consultora de recursos humanos aí há quase 30 anos, trabalhei em pequenas, médias, grandes empresas. Tenho doutorado em administração, sou formada em comunicação social e no nosso MBA Executivo em Liderança e Gestão, a ideia é exatamente trazer a prática em conjunto com os conceitos fundamentais de gestão. E nessa palestra muito importante falaremos sobre o futuro do trabalho. O futuro do trabalho é um relatório que sai do Fórum Econômico Mundial. Mas o que é o Fórum Econômico Mundial que muita gente fala? E provavelmente vocês já viram ou já leram algum documento específico. O Fórum Econômico Mundial é uma instituição sem fins lucrativos em que um grupo de pesquisadores, professores, sociólogos, estudiosos se reúnem em Davos, na Suíça, para debaterem sobre o futuro do trabalho e o impacto das tecnologias, dessas transformações exponenciais, voltada à economia, voltada à tecnologia, voltada à parte social. Isso tudo tem trazido grandes impactos para o ambiente corporativo. E nesse relatório, o futuro do trabalho, ele elenca as principais competências que todos nós profissionais precisaremos desenvolver. Mas então, entrando mais a fundo nesse relatório, o que vocês vão ver aqui nessa palestra de extrema importância? O meu objetivo, o meu desafio aqui é apresentar as macro tendências que influenciam o mercado de trabalho. As competências que são demandadas já há alguns anos, até porque a gente precisa entender que competências são essas para aprimorá-las ou desenvolvê-las, claro, e o que os empregadores, o que os líderes, o que os gestores estão fazendo para trabalhar junto com a sua equipe e junto com a sua organização, lidar e saber lidar de forma efetiva a essas transformações exponenciais. Então, meu foco aqui, o meu objetivo é exatamente trazer um pouquinho dessa compreensão para vocês que estão aqui nos assistindo. Falaremos então sobre esse relatório Future of Jobs, é o relatório Futuro do Trabalho. Vou trazer um cenário atual para vocês aqui de 2025, o novo perfil do trabalhador, com certeza, e o que dizem os empregadores, o que as empresas estão fazendo para isso, as competências que todos nós vamos precisar aprimorar ou desenvolver até 2030, e aí eu vou trazer para vocês mais a fundo as 3 principais competências que chamaram muito atenção nesse fórum aqui de 2025. Aprendizagem contínua, gestão de talentos e atendimento ao cliente. E aí eu fecho, então, essa palestra abordando qual é o papel responsável das empresas e das lideranças da atualidade. Vamos entender, então, o que é esse famoso relatório Futuro do Trabalho. É um relatório que é publicado pelo Fórum Econômico Mundial em conjunto, claro, em assessoria com o Núcleo de Inovação, Inteligência Artificial e Tecnologias Digitais da Fundação Dom Cabral. Ele está na 5ª edição e ele é publicado a cada 2 anos desde 2016.
No relatório agora de 2025, esse que vocês vão ter acesso daqui a pouquinho, foram analisadas 55 economias visando trazer exatamente as tendências mais atuais sobre o mercado de trabalho no período 2025 a 2030. Como é que é essa abordagem dessa pesquisa? Só para vocês entenderem e contextualizarem um pouquinho para vocês o que é esse relatório. O estudo é um estudo bastante amplo com empregadores. Esses empregadores são empresas de alcance mundial e é um estudo que utiliza uma metodologia quantitativa e uma metodologia descritiva. O período de coleta, embora essa pesquisa é de 2025, ela ocorreu entre maio e setembro de 2024 e traz dados muito atualizados sobre as inúmeras transformações geradas, sobretudo, pela tecnologia acelerada. A plataforma que eles usam é uma plataforma voltada à pesquisa e contém cerca de 38 perguntas divididas em eixos temáticos. Para mostrar a representatividade desse relatório, o quão esse relatório é importante e o quão ele traz dados fidedignos, olha só que interessante. Foram abordados mais de 1.000 empregadores estratégicos. E esses empregadores, eles foram selecionados pelo seu alto investimento em inteligência artificial, que é o foco hoje do momento, e a requalificação da força de trabalho. Entendendo que a inteligência artificial está vindo com força total, como que as empresas e qual é o papel responsável das empresas nesse processo de trazer requalificação para a sua força de trabalho. E a gente fala que ela é extremamente multicultural. O questionário ele é disponibilizado em 12 idiomas, justamente para assegurar essa diversidade geográfica e cultural, para não ser foco apenas em um país ou em uma economia específica. O foco temático, então, desse fórum específico, desse relatório específico 2025, foi investigar a adoção dessas tecnologias digitais no ambiente organizacional, dando ênfase, claro, aos desafios econômicos e estratégicos que as empresas precisarão fazer para lidar com esse cenário. E então, vamos falar, e agora entrando a fundo, sobre o que esse relatório nos traz. E já vou avisar, pessoal, são dados, alguns, inclusive, alarmantes. É por isso que a gente precisa ficar atento e se preparar para as inúmeras transformações que estão por vir. Olha só que interessante. 85 milhões de empregos poderão ser substituídos por uma divisão entre humanos e máquinas. Vamos pensar aqui hoje, se a gente estiver pensando em empregos ou atividades ou cargos que não existem mais. Aquele, por exemplo, aquela pessoa que lidava com dinheiro dentro de um ônibus, um trocador ali que ficava no ônibus. Essa profissão não existe mais. Banco. Quem é que hoje vai ao banco pagar uma conta? O banco hoje, se a gente for pensar, geralmente você trabalha com o seu banco, paga a conta, faz negociação, conversa com o gerente, tudo isso com o seu celular. Caixa de supermercado, pessoal. Entrem nos supermercados hoje. Geralmente, muitos supermercados já estão com caixa automático, você chega até o caixa, passa as suas compras, paga, vai embora e você não tem contato com um ser humano. Só quando tem algum problema você tem que estar ali interagindo. Então, alguns cargos já desapareceram. E é isso que o Fórum Econômico está trazendo. As tecnologias, sim, estão gerando isso. Denise, a tecnologia é ruim? Em hipótese alguma. Porque olha o que o Fórum Econômico nos traz, que embora 85 milhões de empregos poderão ser substituídos, sim, por máquinas, poderão ser automatizados, a gente está falando de 97 milhões de novos papéis que poderão surgir. Cargos, pessoas tendo que se preparar para cargos que a gente nem sabe que existe hoje. Essa é a grande questão. O quanto a gente está compreendendo, se preparando, entendendo o futuro do trabalho. E aí, vamos lá. 34% dos empregadores, olha só, além das máquinas, vamos falar da economia, que é a nossa realidade hoje. Eles identificam, sim, uma questão de risco geográfico, de risco econômico para o comércio,
para as cadeias de suprimento, voltadas exatamente a questões políticas que a gente está vendo hoje, de restrições comerciais e barreiras a investimentos transfronteiriços. O que é isso? O cenário global hoje, político, econômico e social, está trazendo, sim, indecisões às organizações. Até onde eu posso ir, com quem eu posso negociar, como eu posso negociar. Essa fragmentação geográfica que o Fórum geográfica e geoeconômica, fragmentação geoeconômica que o Fórum Econômico nos traz, é exatamente um impacto desproporcional sobre economias emergentes. O que é isso, pessoal? Além das tecnologias, além de eu ter que requalificar e preparar as pessoas e a minha empresa, eu tenho que estar atento e ter um olhar atento para essas questões geopolíticas que estão ocorrendo no mundo e que podem impactar diretamente o meu negócio. Então, esse é o cenário atual que o Fórum Econômico nos traz e, diante disso tudo, ele fala sobre um risco. E ele fala de um risco de comprometimento da estabilidade econômica e crescimento global sustentado. Por quê? Porque nós temos um avanço exponencial da tecnologia em que as pessoas têm que se preparar para tal e nós temos cenários aí geopolíticos ainda muito, que trazem assim questões que a gente não sabe qual vai ser o futuro. Então, as organizações e as pessoas dentro das organizações vão precisar se preparar. Esse é o cenário, então. Tem várias coisas dentro do relatório do Fórum Econômico Mundial, o futuro do trabalho, mas essas são, são os principais pontos que o Fórum Econômico, agora 2025, elencou. E aí, então, como é que estão os trabalhadores? Quem são as pessoas? Vocês que estão assistindo hoje, se vocês estão em cargo de liderança, direção de empresa, são gestores, estão curiosos aqui, sobretudo nesse MBA, quem é o novo trabalhador? Qual é o perfil desse novo trabalhador? Ele entende essas tecnologias? Ele está se preparando? Olha o que o Fórum Econômico nos traz. Sim, eles estão preocupados e eles estão, sim, interessados em uma maior requalificação. Cerca de 65% aqui dos trabalhadores consideram que adquirir novas competências é essencial para garantir a sua empregabilidade. Isso é um ponto extremamente positivo. Essa ação proativa dos trabalhadores em entenderem que precisam se requalificar. Então, primeiro ponto que a gente vê muito positivo. Segundo ponto, olha só que interessante. Não é só o trabalhador. O que a empresa está fazendo para isso? E 78% aqui dos empregados buscam ativamente oportunidades de treinamento oferecidas pelos empregadores. A gente está falando aqui iniciativas, programas de capacitação, mentorias, inclusive no nosso MBA Executivo em Liderança e Gestão, vocês têm disciplinas voltadas à mentoria, a coaching, como é que eu monto programas de mentores dentro da minha empresa, justamente porque o funcionário, ele sim, está mais aberto a receber programas de capacitação para continuar na empresa e garantir a sua perenidade dentro da organização. Aprendizado contínuo, e olha só, 70% dos trabalhadores dentro dessa pesquisa demonstram que eu quero dedicar um tempo extra da minha vida, e pode ser depois do trabalho, para continuar estudando e me aprimorando. Tanto na minha área de atuação, como em outras áreas que ainda não são demandadas, mas poderão ser demandadas. E olha só, e trouxe o novo perfil do trabalhador nesse relatório, uma flexibilidade como fator decisivo. O que é isso, pessoal? 76% dos trabalhadores priorizam empresas que oferecem modelos remotos ou híbridos de trabalho. Flexibilidade no trabalho. 63% dos trabalhadores preferem organizações que têm, sim, programas efetivos, não é aquele programa de parede, não é aquele programa só para o cliente ver externamente, programas efetivos de diversidade e inclusão. Por quê? Porque para eles
Uma empresa em que oferece trabalho híbrido, um trabalho flexível, que tem sim ações explícitas, ações efetivas de diversidade e inclusão. Isso mostra que é uma empresa cuja cultura está, de fato, voltada à equidade do ambiente corporativo. Falando em cultura, esse é um ponto importante. No nosso MBA Executivo em Liderança e Gestão, há aulas sobre cultura. E aí, como é que a gente monta a visão, a missão, os valores, o propósito de uma empresa, que é a alma da empresa, e como é que a gente fortalece constantemente a cultura organizacional. E, claro, o Fórum Econômico, como eu disse aqui, ele não só aborda as novas tecnologias, e o relatório trouxe esse fator importante de preocupações socioeconômicas. Se vai haver aqui questões geopolíticas, se vai haver desaceleração econômica, a gente tem que entender o seguinte: como que a gente trabalha a questão da instabilidade ou a questão até da insegurança que um funcionário possa ter dentro do seu ambiente de trabalho. Então, a gente precisa mostrar para o nosso funcionário, dentro da organização, que a gente tem um plano de carreira, que a gente tem um programa de reconhecimento, que a gente trabalha a cultura do feedback e assim por diante. Ele precisa entender que ele fazendo a parte dele no ambiente de trabalho, ele pode sim ter uma empregabilidade ou um local em que ele possa trabalhar, ter o sustento dele e poder utilizar as suas potencialidades dentro daquela organização que ele escolheu. E falando em cultura do feedback, cultura do reconhecimento e tantos outros temas importantes, isso também está aqui no nosso MBA Executivo em Liderança e Gestão. Agora vamos lá. Já vimos o que o trabalhador quer. E os empregadores? Será que eles estão juntos, em coerência, com consistência? Será que eles estão falando coisas diferentes? E aí? Olha só que interessante. Sim, que bom. Eu trago algumas informações muito positivas e outras que são alertas, então vamos ficar atentos aqui. 85% dos empregadores planejam, sim, aprimorar seus programas de capacitação, qualificar melhor a sua força de trabalho, quer manter aquela força de trabalho mais qualificada, mais preparada por uma demanda latente de um cliente, que essas pessoas sejam mais questionadoras, que essas pessoas possam atender de forma diferenciada um usuário ou um cliente específico, que possam trabalhar com inovação, que possam sugerir novos produtos e ideias e assim por diante. Esse é um ponto extremamente positivo que veio aqui do relatório do Fórum Econômico Mundial. 70% contratarão funcionários com novas habilidades. Preste atenção nisso, pessoal. Eu tenho um grupo de pessoas na minha empresa, eu vou prepará-las, mas eu também tenho um tempo. E nem todo mundo eu vou poder esperar aquela pessoa se preparar. Então, eu vou precisar, sim, contratar pessoas com habilidades, sobretudo de tecnologias emergentes, tecnologias diferenciadas que poucas pessoas têm hoje. São aquelas habilidades raras e valiosas de hoje que a gente faz. 40% planejam reduzir a equipe à medida que suas habilidades se tornam menos relevantes. Isso é um dado extremamente alarmante, pessoal. Por quê? Porque isso vai acontecer. Porque muitos vão perder empregos, sim. Por isso que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês sobre as competências que a gente vai precisar desenvolver. E é para ontem. A gente já tem que começar a desenvolver para se preparar para essa tecnologia exponencial, essas transformações que estão vindo aí de forma muito rápida. Se a gente já tem aqui como se preparar, por que não fazê-lo? 50% planejam fazer a transição da equipe de funções em declínio para funções de crescimento. O que é isso? Isso é muito bacana. Tá? Isso é um lado muito humanizado e muito estratégico das empresas. Elas olham hoje para o seu cenário e percebem o seguinte: essa área aqui não faz mais sentido, essa atividade aqui não tem por que a gente continuar, traz mais custo do que benefício. Esse produto aqui não faz mais sentido vender, podemos descontinuar. Ela começa a trabalhar com ciclo produtivo de produtos. Inclusive, todo esse ciclo que eu estou falando para vocês
Temos aulas voltadas a ciclo de produtos, a marketing, a negociação, que vocês vão ver aqui no MBA Executivo, Liderança e Gestão, justamente para diretores, presidentes, coordenadores, supervisores dentro das empresas. E aí é quando a direção da empresa, com um olhar estratégico, ela percebe o seguinte: vamos descontinuar algumas áreas, alguns produtos, alguns processos e vamos entrar com força total em novas áreas, em novas competências, em novos produtos e serviços para atender ainda uma demanda latente. Isso é um olhar estratégico. E é isso que a gente quer dos nossos alunos no nosso MBA Executivo Liderança e Gestão. Pensar igual não vai fazer com que a gente evolua. A gente tem que pensar de forma questionadora. E os professores trazem aula a aula essa visão questionadora. Quando o aluno desliga ali a aula, que ele termina uma aula, a ideia é que no dia seguinte ele comece a repensar o seu modelo de negócio. Estou falando da aula e é o que o Fórum Econômico Mundial nos alerta aqui. Só para a gente pensar. E aí vamos lá. Ufa, agora eu cheguei então nas habilidades. Que habilidades são essas que o Fórum Econômico trouxe agora, olhando 2025 até 2030? Quais são essas? Algumas ele chamou de habilidades emergentes e outras ele chamou de habilidades atuais. As habilidades emergentes, que ele fala o seguinte: o que seriam essas habilidades que ele chama de emergentes? Elas são menos essenciais agora, hoje, mas é um ponto de alerta, porque vão ser demandadas brevemente. São 3, pessoal. Redes e segurança cibernética. E o que é isso? Segurança mesmo. Muitas empresas hoje, se não a maioria, faz negócios pela internet, produtos são vendidos online, lojas online, segredos industriais online. A gente precisa garantir a segurança tanto do cliente como da própria organização. Então, redes e segurança cibernéticas, pensando em criptografia, pensando em uma série de fatores que irão proteger as empresas e os seus segredos e proteger os clientes é fundamental. Inclusive, no nosso MBA, a gente tem aula de disrupção digital, a gente tem aula de tecnologias, a gente tem aula de inteligência artificial. Isso tudo vai trazer maior clareza sobre essa primeira habilidade. O que seria isso dentro de uma organização? Segundo, e eu fico muito feliz, em ver essa competência aparecendo. Aliás, nos outros relatórios, ela não tinha aparecido com tanta força como ela apareceu agora, que é a administração ambiental. Pessoal, a gente precisa falar sobre sustentabilidade. A gente precisa falar sobre o meio ambiente. Eu me lembro, na Eco 94, Eco 94 foi um programa em que reuniu, em 1994, ocorreu no Rio de Janeiro, um programa que reuniu vários empresários, vários estudiosos do mundo inteiro e falou sobre aquecimento global. Eco 94, há 31 anos, pessoal. E hoje o que a gente tem? A gente continua falando em aquecimento global, só que agora a gente está tendo que lidar com os danos que não foram trabalhados no passado. Esse questionamento o Fórum Econômico traz de forma muito assertiva. E sim, a gente precisa trabalhar, que é o que eles chamam transição verde, complexidade, sustentabilidade. A minha estratégia hoje de negócio tem que pensar nisso. Se eu vendo um produto ou serviço que eu tiro da natureza, eu trabalho a logística reversa, eu falo sobre isso. E olha só que interessante, olha o que o Fórum Econômico fala, que com relação a essa administração ambiental, hoje há sim uma crescente de empregos, entre aspas, verdes. O que seriam esses empregos verdes? São pessoas que trabalham diretamente voltadas à sustentabilidade ambiental, a práticas ecologicamente adaptáveis. Se eu sou uma empresa, eu vendo um produto, qual é o impacto do meu produto no meio ambiente? A minha cadeia produtiva, eu trabalho de forma sustentável, eu trabalho de forma humanizada, a minha força de trabalho, como é que ela é? É uma força de trabalho que recebe um salário justo, eu tenho controle da minha cadeia produtiva, isso tudo será necessário. E aí, com relação a esse emprego verde, ela fala que são competências que os profissionais que começarem a desenvolver sobre gestão sustentável, eficiência energética, economia circular, logística reversa, eles vão se sobressair no mercado.
Então, se você hoje já atua numa empresa voltada à sustentabilidade, se você hoje já tem áreas na sua empresa voltadas a isso, aprimore, porque esse é um ponto que é considerado uma habilidade que daqui a pouquinho serão demandadas de forma muito mais forte. E a terceira, que eu fico muito feliz também em ver, é design e experiência do usuário. Lê do engano quem achou que com as tecnologias a gente ia facilitar nosso trabalho, ia colocar um produto na internet, todo mundo ia comprar e assim por diante. Mais do que nunca, o cliente quer se sentir único. Quanto maior é o avanço da tecnologia, mais produtos customizados estão fazendo sentido. Percebam, pessoal, tem uma feira NRF que ocorre, geralmente em Nova York, ocorre todo ano, já há mais de 100 anos, inclusive nós temos professores aqui que falam dessa feira diretamente do varejo, uma feira muito importante de varejo, e eles identificaram nessa feira que teve esse ano que o cliente, quanto mais aumenta a tecnologia, mais ele quer ser único. Por quê? Eu não quero ser mais um. Eu não quero entrar na internet e ter a mesma informação que todo mundo tem. Como é que eu faço essa experiência para o usuário? Como é que eu torno aquela pessoa única utilizando a inteligência artificial? Eu posso customizar produtos e serviços? Isso vai ser quanto? Isso vai custar quanto? Vale a pena ou não o investimento? Preste atenção. As tendências, sobretudo mercadológicas de varejo, elas estão mudando. E mesmo com inteligência artificial e altas tecnologias, o cliente quer ter um atendimento diferenciado. Ele quer ser chamado pelo nome. E aí, como que as empresas trabalham a inteligência artificial, a tecnologia, com essa experiência do usuário? Então, essas são as 3 demandas emergentes que o Fórum Econômico Mundial nos traz e nos alerta. Se aprimorem. Podem não ser tão essenciais agora, mas a tendência que a gente está vendo de mercado serão exigidas daqui a pouquinho. E aí, então, isso tudo vai exigir, claro, de quê? O que vai exigir das pessoas com essas habilidades emergentes? Pessoas que estejam capacitadas e consigam interagir em vários setores. Não é porque hoje eu trabalho num setor que eu não posso entender mais de outro setor ou de outra tecnologia. As demandas que a gente fala, demandas combinadas, são essas. Habilidades combinadas são essas. Se eu sou líder hoje de uma empresa que vende um produto específico, por que não eu não posso entender a inteligência artificial e compreender como eu posso usar essa inteligência artificial dentro do meu negócio, facilitando o meu trabalho, não dificultando. Hoje a gente vê área médica, hoje a gente vê empresas de sustentabilidade, hoje a gente vê empresas de varejo sabendo utilizar de forma assertiva as tecnologias. E essas demandas, elas vêm exatamente para nos alertar. Não vamos ter medo da tecnologia, vamos entender como ela pode ajudar o nosso negócio. Agora também não é ficar esperando a tecnologia fazer tudo para nós, sobretudo porque o cliente quer ser único. A gente precisa entender quem são os nossos clientes. E aí, então, quais são, finalmente, as habilidades que todos nós, que o Fórum Econômico, inclusive, chama de habilidades essenciais, que todos nós vamos precisar desenvolver? E aí, pessoal, eu fico muito feliz e muito tranquila aqui em apresentar para vocês essa habilidade. Porque eu posso dizer e assino embaixo, a maioria, se não todas dessas habilidades, a gente vê no nosso MBA executivo em liderança e gestão. Eu estou falando aqui de pensamento analítico, eu ter um pensamento analítico e quando surge um problema, eu pegar aquele problema, eu esmiuçar aquele problema em várias etapas, eu tentar encontrar uma solução que seja de fato efetiva, não resolver problemas de qualquer forma, eu ter essa visão analítica, eu ter essa visão crítica de como é que eu posso melhorar a cada momento um produto, um serviço, uma área específica e assim por diante. Resiliência, flexibilidade, agilidade. E a resiliência aqui a gente fala não só da resiliência individual, mas a gente está falando da resiliência organizacional. Empresas perenes, empresas que conseguem sair de uma crise, aprender com a crise e serem ainda mais fortes. Empresas que descontinuam produtos e serviços para criarem novos e atender novas demandas e assim por diante. Para isso eu tenho que ter flexibilidade.
Liderança e influência social. A gente tem uma cadeira aqui só de liderança, em que a gente não só aprende estilos de liderança ou comportamentos de liderança, mas a gente aprende visão estratégica, visão de negócios, riscos, compliance, governança corporativa e uma série de outros fatores. Pensamento criativo, como é que eu lido aqui de forma mais criativa com os meus produtos e serviços. Motivação e autoconsciência. Temos uma disciplina especial, e é muito especial mesmo, sobre autoconhecimento. Vocês, líderes, diretores, presidentes, supervisores, coordenadores, vão ter momentos em que vocês vão fazer exercícios, vão fazer testes, serão submetidos, sim, ao processo de autoconhecimento para se conhecer, para entender quem são vocês no ambiente de trabalho. Alfabetização tecnológica, não adianta. Não adianta a gente querer esconder e achar que a tecnologia não está vindo porque ela já está aqui na nossa frente. Então, vamos falar sobre disrupção digital, inteligência artificial, vamos falar de vários fatores que impactam, sim, o nosso negócio. Empatia escutativa, que está muito voltada ali ao autoconhecimento. Curiosidade e aprendizado contínuo, o famoso lifelong learning, e eu sublinhei aqui, porque a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre ele. O aprendizado, a aprendizagem contínua, ela é uma competência que vem sendo elencada pelo Fórum Econômico Mundial desde 2016, pessoal. Desde o primeiro relatório Futuro do Trabalho. Então, não podemos brincar. Se desde 2016 o futuro do trabalho, esse relatório está nos alertando, então a gente não pode ficar à parte dessa questão. Gestão de talentos, trouxe aqui como sublinhado porque apareceu nesse fórum, nesse relatório Futuro do Trabalho, não tinha aparecido ou apareceu de forma muito incipiente nos outros relatórios. Nesse agora aparece com força total. O que é isso então, a gestão de talentos? Eu sublinhei porque a gente vai ver aqui no próximo slide. Orientação para o serviço e atendimento ao cliente, a customização, inteligência artificial e Big Data, pensamento sistêmico, que está muito voltado ali ao pensamento analítico, gestão de recursos e operações, confiabilidade, atenção aos detalhes e controle de qualidade. Fico, sim, feliz e assino embaixo. Passaremos pela maioria, se não todas, dessas competências no nosso MBA Executivo em Liderança e Gestão. Essas são habilidades essenciais que são importantes agora. O Fórum Econômico já acende um alerta para nós e que vão aumentar, sim, a sua importância ao longo dos próximos anos. Pensando aqui que são habilidades de 2025 até 2030. Tá? Como a cada 2 anos o relatório muda, essas habilidades elas podem sofrer transformações, claro, mas são habilidades que a gente precisa estar atento. E aí eu falei que eu ia abordar com vocês 3 pontos fundamentais. O lifelong learning, gestão de talentos e a experiência do cliente. Primeiro, então, trago aqui o aprendizado contínuo, que o Fórum Econômico chama de lifelong learning, porque se vem aparecendo no fórum, a gente precisa falar sobre. O que é o lifelong learning? Muita gente acha que começou agora essa expressão e que as pessoas começaram a falar após a pandemia. Não foi. Aprendizado contínuo começou a eclodir na década de 70, quando um grupo de países, um grupo de pessoas começaram a questionar a educação. Questionar no seguinte sentido: sabe aquela educação em ciclos? Ensino fundamental, ensino médio, faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, isso em ciclo. Eles começaram a descobrir que educação em ciclos não irá, somente a educação em ciclos não irá contribuir para que eu seja perene no mercado, para que eu garanta a minha perenidade e empregabilidade. Eles falaram que as pessoas vão ter que estudar continuamente e não por ciclos com início, meio e fim. A aprendizagem não tem fim. Eu preciso estudar continuamente. Tanto na minha empresa, quando a gente monta um PDI, por exemplo, um programa de desenvolvimento individual, quando eu estou em casa, eu escuto um podcast, eu leio um livro, eu faço um curso na internet, eu assisto um vídeo e assim por diante. Não pode ser mais aprendizado em ciclo. Simplesmente porque eu chego na empresa, primeiro dia de trabalho, estou extremamente motivada, estou alegre, vou usar a minha potencialidade. Passam-se 6 meses, 1 ano, surge uma nova tecnologia, surge uma demanda diferenciada de clientes, o que eu fazia hoje não faz mais sentido e eu começo a me desesperar. Portanto,
o que a gente sabe hoje, o que a gente conhece hoje, o que a gente estuda hoje, pode não garantir que a gente vai ser eficiente no futuro. Assim, a gente precisa estudar continuamente. E aí, o que o Fórum Econômico nos traz? Ele fala o seguinte: temos aqui dois papéis importantes. O papel da empresa, ela tem que sim prover programas de capacitação para a sua força de trabalho, reciclagem, qualificação, ajudar as pessoas a estudarem continuamente. Mas não é só a empresa. Nós, como indivíduos, precisamos ter essa abordagem proativa ao longo da vida. Se eu vou esperar a minha empresa me dar um treinamento, ela não me dá e eu fico esperando, aguardando, eu já estou um passo atrás do mercado de trabalho, um passo atrás da minha empregabilidade, um passo atrás de ser um profissional diferenciado. Portanto, não é só a empresa. As pessoas, com a sua ação proativa, precisam sim estudar continuamente. E se eu tenho essa junção, eu tenho que, dentro de uma organização, uma força de trabalho ágil, dotada de habilidade, que se recicla continuamente. É isso que o Fórum Econômico, então nos traz. Tem o papel das empresas, um papel responsável, um papel de trabalhar essa reciclagem, essa requalificação, mas tem o nosso papel como indivíduo. E pensando então como nosso papel como indivíduo, eu deixo aqui para vocês os 4 pilares da aprendizagem contínua. E se vocês estão assistindo essa palestra agora, eu queria que vocês fizessem um exercício super rápido. Eu vou apresentar para vocês, muito brevemente, os 4 pilares da aprendizagem contínua. E eu queria que vocês fizessem um processo de reflexão. Reflitam em qual estágio hoje vocês se encontram nesses 4 pilares. O primeiro pilar é o aprender a ser. E o que fala esse pilar? Fala que a gente não nasce sabendo. Todo mundo pode evoluir, todo mundo pode crescer. A grande questão é, eu estou proativo para aprender continuamente e me tornar um profissional, uma profissional ainda melhor? E aí eu grifei uma frase aqui importante que eu quero que vocês reflitam agora. A forma como agimos com relação à nossa aprendizagem com cada experiência diz muito sobre quem somos e o que desejamos nos tornar. Vou contar uma historinha rápida, inclusive eu conto essa historinha nas minhas aulas, bem rápida, que vai trazer muita clareza aqui, muita reflexão para vocês com relação a essa frase que eu grifei, sendo o primeiro pilar da aprendizagem contínua. O George Crumb, ele é um cozinheiro, foi um cozinheiro, passado, ele era um cozinheiro, trabalhava num restaurante em Nova York, e as pessoas iam até o restaurante dele, pediam os pratos, gostavam muito do que ele fazia. Um dia entrou um cliente e pediu uma porção de batata frita, só isso. Ele fez as batatinhas fritas como ele sempre fazia, batatinha em palitinho. Fez, o garçom levou, o cliente comeu a primeira batata e achou que a batata estava murcha e gordurosa. Pediu para voltar. O garçom levou para a cozinha, voltou a batata. O George Crumb, o cozinheiro, ficou com raiva, mas refez as batatas como ele sempre fazia em palitinhos. O garçom levou para o cliente reclamou pela segunda vez, indignado. Como que esse cozinheiro não sabe fazer uma batata frita? Na segunda vez que o garçom levou a batatinha frita de volta para a cozinha, o George Crumb ficou possesso. Muita raiva. Ele tirou o avental, saiu da cozinha, ele foi para o salão, ele ia bater de frente com o cliente. Aí o que ele vê? Ele vê que o cliente era um grande magnata que investia muito dinheiro no restaurante em que ele trabalhava. Ele não podia bater de frente. Ele voltou para a cozinha com muita raiva, pegou as batatas, descascou as batatas. Pela primeira vez ele cortou as batatas em rodelinhas bem fininhas, colocou no gelo, tirou do gelo, secou as batatinhas, fritou, salgou, olhou para uma batata e pensou, é crocância que esse cliente quer ter? É crocância que ele vai ter. Parecem folhas secas. O garçom levou para o cliente essas novas batatas e o cliente comeu 1, 2, 3 e não parou mais de comer as batatinhas. Pessoal, essa é uma história, é uma das histórias do surgimento da batata chips, que ocorreu em 1853. Tem várias histórias de surgimento, essa é uma delas. Vamos voltar aqui à aprendizagem contínua? A forma como agimos com relação à nossa aprendizagem com cada experiência diz muito sobre quem somos
e o que desejamos nos tornar. Se o Jorge Krum tivesse batido de frente com o cliente, 1, ele perderia o cliente, perderia a razão, 0 inteligência emocional. E 2, o que ia acontecer? Ele não teria feito uma inovação. Portanto, às vezes eu vou passar por uma experiência ruim, às vezes eu vou ter um feedback ruim, às vezes o meu cliente vai reclamar do meu produto ou serviço. E como que eu estou lidando com isso? Eu aprendo muito nos erros, às vezes muito mais do que nos acertos. Esse é o primeiro pilar. Segundo pilar é o aprender a conhecer. A gente não pode mais ficar reproduzindo coisas que a gente viu e acha bonito de outras empresas. Eu agora tenho que ser uma pessoa que eu preciso questionar o meu status quo. Eu preciso confrontar as minhas ideias. As organizações esperam que as pessoas sejam questionadoras. Será que o que eu estou fazendo hoje vai fazer sentido daqui a 6 meses? Será que tem um concorrente ali pequenininho que hoje não me dá dor de cabeça, mas daqui a algum tempo ele vai abocanhar o mercado inteiro e eu vou perder cliente por causa daquele concorrente que era pequeno e agora é grande? As pessoas não podem mais ser não podem reproduzir mais algumas atividades. Elas precisam questionar o que elas fazem constantemente. E aí, cuidado, tá? Porque com a inteligência artificial, daqui a algum tempo, inteligência artificial vai ser coisa de prateleira. Todo mundo vai ter uma inteligência artificial. É como eu lido de forma inteligente com as inteligências artificiais. O terceiro pilar é o aprender a fazer. Eu só aprendo e apreendo um conhecimento quando eu coloco na prática. Tem pessoas que estudam muito, têm um arcabouço cognitivo gigantesco. Se vocês estão assistindo essa palestra, porque vocês se mostraram interessados em fazer esse MBA. Não adianta fazer um MBA se você vai adquirir uma série de conhecimentos enormes, e vocês não vão colocar na prática. Não adianta, pessoal. Então, colocar na prática faz com que a gente erre, acerte, conserte, levante e aprenda. Aprenda e apreenda um conhecimento. Portanto, muito cuidado. Um MBA, e vocês estão aqui interessados nesse MBA, é para a gente conseguir colocar na prática. Esse é um dos pilares da aprendizagem contínua. E o último pilar, que é muito, muito legal, diz o seguinte: eu não faço nada sozinho. Eu aprendo mais, de forma mais efetiva, com as outras pessoas, trocando experiências, recebendo feedbacks e assim por diante. Portanto, vamos então nos oportunizar a escutar pontos de vista diferentes, a aprender com alguém que pensa totalmente diferente de mim. E esse é um dos pontos que fala da gestão de talentos. Hoje, dentro de uma empresa, tem vários talentos, várias pessoas com pontos de vista diferenciados. Como você, líder, gerencia e lida com isso? É o que a gente vai falar muito no nosso MBA. Então, esses são os 4 pilares da aprendizagem contínua e os 4 pilares nos alertam para um ponto específico. Eu tenho que mudar o meu modelo mental para aprendizagem. A maioria de nós, se não quase todos nós, a gente hoje trabalha de forma que a gente chama de prática repetitiva. O que é isso? A gente começa a fazer um trabalho, a gente começa a ganhar ali uma potencialidade, a gente começa a se sentir confortável com aquele trabalho, porque a gente repete aquele trabalho várias vezes e repete, e a gente chega num limite que a gente fala assim: estagnei, agora eu sei tudo desse trabalho. Está na hora de eu conseguir um aumento, está na hora de eu subir na carreira aqui. Empresa, tem que me ver aqui, ó. Eu já sei tudo, eu sou o melhor aqui nisso que eu faço. A gente acaba se estagnando em patamares razoáveis que a gente acha que está bom para a gente. Não dá mais para ter essa visão, esse pensamento. No nosso MBA, a gente trabalha com outro modelo mental, que é a prática deliberada. É uma nomenclatura totalmente diferente do que prática repetitiva. A prática deliberada é quando eu adquiro competências, potencialidades a todo momento. É fácil, sim, eu me estagnar e achar que agora eu já sei tudo? Claro, é zona de conforto. Eu chego na empresa, trabalho 8 horas por dia, cheguei no meu limite, no meu máximo, estou topado, aí que alegria. Quem disse? Se a tecnologia está mudando, se o mundo está mudando, cenário macroeconômico, político, social está mudando, como é que alguém ainda diz que já sabe tudo e não precisa aprender mais nada?
esse modelo mental que a gente trabalha aqui no nosso MBA. A prática deliberada faz com que eu olhe sempre para o que eu estou fazendo e busque, sim, aumentar as minhas potencialidades. Eu entro em desafios, eu me ofereço a desafios complexos, eu aumento minhas potencialidades, eu troco informações e conhecimentos com algumas pessoas, eu olho dentro da minha empresa, olho uma pessoa que é referência, que ela tem uma característica X que eu admiro e eu vou conversar com ela. Isso tudo faz com que a gente entre no modelo de sistema de melhoria incremental. Eu estou a todo momento olhando para mim como profissional, dentro aqui do meu programa, do meu processo de carreira e pensando como eu posso melhorar constantemente o que eu já faço, desenvolvendo habilidades valiosas. Muitos de nós estamos aqui, que a gente chama da linha do meio. Para eu ser uma equipe de alta performance, um profissional de alta performance, eu tenho que sair um pouco dessa linha aqui e dar um salto maior. E para isso, eu preciso mudar o meu modelo mental. Quem acha que já sabe tudo, cuidado! E é isso que a gente trabalha no nosso MBA. É esse alerta aqui dessa prática deliberada. E aqui eu deixo para vocês, como é uma nomenclatura aí bastante diferenciada, vocês podem estar me perguntando, Denise, para eu então formar equipes de alta performance, inclusive no nosso MBA, a gente tem disciplinas voltadas à formação e manutenção de equipes de alta performance, mas para eu ser um profissional diferenciado, para eu desenvolver habilidades valiosas, para eu desenvolver essa prática deliberada, o que eu tenho que fazer? Então eu trago para vocês os 3 pilares fundamentais aqui dessa prática deliberada. O primeiro é a concentração absoluta. O que é isso? Já reparou que hoje você está fazendo uma coisa, daqui a pouco você faz outra e todo mundo acha que é multitarefa? A gente não consegue se concentrar em nada. É tanta tecnologia, é tanta informação que a gente vai fazendo no automático. Você acaba de falar com alguém te pergunta, você falou com quem? Foi sobre que assunto? Você nem lembra. A gente faz muita coisa. A gente chega em casa preocupada com o trabalho, a gente chega no trabalho preocupado com as coisas de casa e a gente não se dedica integralmente a quase nada. Multitarefa, pessoal, cuidado. A gente, uma das disciplinas aqui do nosso MBA é gerenciamento do tempo. As lideranças precisam se atentar à gestão do tempo. É um problema gravíssimo hoje dentro das organizações, gestão do tempo. E vocês vão ver na nossa disciplina que apenas 2% da população é de fato multitarefa de forma efetiva. A maioria de nós acha que é multitarefa, mas não é. Acaba errando, acaba não se concentrando no que tem que fazer, acaba fazendo várias coisas ao mesmo tempo, com uma qualidade que não é a adequada. Então, cuidado. Então, a gente precisa se concentrar. Quando eu me concentro em algo que realmente eu preciso fazer e me dedicar integralmente, eu acabo entendendo que eu poderia ter feito melhor. Eu acabo desenvolvendo uma nova potencialidade. Eu acabo atento à minha performance. Então, acabei um projeto, eu olho e falo a seguinte coisa: eu podia ter feito melhor. Eu podia ter negociado melhor com aquele cliente. Ainda não saiu como deveria. Esse ponto questionador nosso é importante, fundamental. Segundo pilar é a busca por estratégias de solução mais efetivas. Hoje, nas empresas, nós queremos profissionais que resolvam problemas. O que acontece quando surge um problema na empresa? O que muita gente faz? Vou ganhar a mesma coisa? Então, tchau. Vou fazer o meu básico e vou embora. Zero aprendizagem contínua, zero prática deliberada. Tem um problema complexo. Como que eu posso, então, entrar naquele problema, ganhar novas potencialidades, experimentar novas técnicas, ajustar as rotas e, assim, entregar um trabalho de melhor qualidade e de excelência? Eu só formo equipe de alta performance quando eu oportunizo a minha equipe isso aqui. Que elas possam falar, debater, entrar em problemas complexos, tentar solucionar, criar sugestões, criar ideias e assim por diante. Se eu trabalho numa empresa, numa organização, num ambiente em que não tem segurança psicológica, em que se as pessoas derem seu ponto de vista, elas vão sofrer retaliações, alguma coisa está errada. E terceiro pilar da prática deliberada é esse interesse genuíno em aprimorar o que eu já faço. Isso que eu faço hoje, eu posso melhorar? Quais são as minhas métricas? Daqui a 2 anos, o que eu quero como carreira?
Onde que eu quero chegar? A gente vai falar muito de carreira no nosso MBA. Sobretudo vocês que são líderes, gerentes, estão galgando um cargo de direção da empresa, como é que vocês estão se preparando para isso? Então, eu tenho que ter esse interesse genuíno em ganhar novas potencialidades. Quando eu ganho novas potencialidades, quando eu começo a perceber que eu estou crescendo e me tornando um profissional diferenciado, eu ganho autoconfiança, autoeficácia, aumento as minhas habilidades e vou me tornando um profissional com habilidades valiosas para o mercado de trabalho. Falei que eu ia falar de 3 pontos aqui. Falamos do Lifelong Learning, agora eu vou abordar a gestão de talentos. E eu gosto demais desse desenho aqui, pessoal. Eu acho que esse desenho, ele retrata muito do que a gente vai ver no nosso MBA Executivo em Liderança e Gestão. Vocês poderiam estar me dizendo assim, Denise, não tem alguma coisa trocada aqui nesse desenho? O apontador não deveria estar para o lápis? Poderia. Só que o apontador, o que ele faz? Ele simplesmente aponta o lápis, deixa o lápis bonito, mas desgasta o lápis. Denise, a porca não deveria estar para o parafuso? Claro. Por outro lado, embora a porca ali deixe o parafuso seguro, a porca também prende o parafuso e ele não pode mais soltar. Gestão de talentos é preparar as nossas lideranças para que saibam fazer a gestão das diferenças. Se eu só trabalho com pessoas que eu tenho só afinidade, eu não aprendo, eu não cresço, eu não questiono, eu não debato. E aí é uma alegria, pessoal. Você trabalha numa empresa que todo mundo pensa igual a você. Não é bom, não é legal? Você faz vários amigos, só que você não cresce. Só que você não garante nem a sua empregabilidade, nem a perenidade do seu negócio. Hoje já está mais do que comprovado que, bom, diversidade traz sim inovação, traz sim pontos de vista, traz sim questionamentos e criatividade, mas eu preciso fazer a gestão desses talentos diversos. E isso a gente vai ver muito no nosso MBA Executivo em Liderança e Gestão. Um dos pontos que a gente vai ver, que eu vou trazer da gestão de talentos aqui para vocês, é a carreira proteana. Vocês vão ter uma disciplina que vai abordar somente a carreira proteana. O que é essa carreira? Ela fala que hoje o profissional, ele está, e a gente viu isso no Fórum Econômico Mundial, ele está mais proativo a trabalhar a sua carreira de forma efetiva. Então, o profissional, ele deve sim assumir o planejamento e a gestão da sua carreira. Não vou apenas esperar que a empresa faça por mim. Eu próprio vou buscar algo dentro da minha carreira ou dentro da minha empresa que eu possa crescer, me desenvolver, aparecer e mostrar a minha potencialidade. É o que a gente chama ali, um dos exemplos, são as mentorias. Então, hoje, dentro das organizações, empresas que trabalham com programas de mentoria, em que um profissional experiente prepara capacitações, orienta profissionais mais novos, isso ajuda nessa autodireção aqui de uma carreira proteana. É muito interessante, pessoal, porque empresas hoje que começam a delinear programas de mentoria, a gente vai ver como montar um programa mentor no nosso MBA, isso ajuda na gestão do conhecimento e ajuda nessa autodireção do profissional quando ele está aqui assumindo a responsabilidade pela sua carreira. Inclusive, tem empresas em que o próprio funcionário, ele, claro, na sua área de atuação, pode escolher até um mentor que ele considera aquela pessoa que vai ajudá-lo ali no decorrer da sua carreira. A segunda característica da carreira proteana é a flexibilidade e adaptabilidade. O que é isso? Eu consigo, sim, dentro de um mercado volátil, dentro de um mercado rápido, demandas diferenciadas de clientes, me ajustar rapidamente às mudanças. Como que eu faço isso? Me requalificando a todo momento. Tem profissionais que estão na empresa, surge uma mudança, o que ele faz? Resiste. Ah, não vem com mudança não se mexe em time que tá ganhando. Pessoal, hoje a gente não pode mais pensar nisso. Num cenário que eu trouxe para vocês inicialmente, que o Fórum Econômico nos alerta no futuro do trabalho, em que tudo está mudando de forma exponencial, quem pensa que não se mexe em time que está ganhando, já perdeu. Cuidado! Então, essa flexibilidade é eu a todo momento me requalificar.
entrar sim em projetos diferenciados, me oferecer para os desafios dentro da empresa e assim por diante. O terceiro, e é muito interessante da carreira proteana, é eu sim pensar que como carreira, eu não quero só ganhar dinheiro, eu não quero só ter o cargo de liderança, eu quero deixar um legado. Eu quero estar numa empresa cujos valores compactuam com os meus valores. Mais do que ganhar um salário, mais do que ter um status, eu quero sim encontrar propósito que a empresa em que eu trabalho realmente responda ao propósito que eu quero de vida. Portanto, constantemente as empresas vão precisar trabalhar e alinhar os valores da organização com os valores e propósitos individuais. Hoje as pessoas estão escolhendo a empresa em que ela vai trabalhar. E aí, como que você se apresenta para fora? É o tal do employer branding, é o tal da marca empregadora que nós vamos ver aqui no nosso MBA. E a quarta característica da carreira proteana, e vocês vão ver com muito mais a fundo, tá? Tem uma professora especial, digo que é uma professora muito querida nossa, e ela vai abordar de forma muito profunda a carreira proteana, mas ela envolve aqui a gestão de talentos que apareceu no relatório do fórum, e fala o seguinte: hoje, muito mais aqui do que ganhar um cargo de direção, de liderança na empresa, sucesso para mim, êxito para mim, é quando eu não apenas ganho uma promoção, um título ou um reconhecimento. É quando eu tenho um sentimento de realização. É quando eu tenho um sentimento de pertencimento aonde eu trabalho. É quando eu tenho o ownership, o sentimento de dono. Eu olho e trabalho dentro da minha organização e eu sei que eu estou deixando um legado. Faz sentido fazer o que eu faço hoje. Eu tenho um motivo para acordar de manhã, todos os dias, e ir para a minha empresa. Então, essa é uma carreira que a gente chama da carreira proteana. O Douglas Hall é o grande precursor da carreira proteana. E ele fala exatamente que fiquem atentos, porque o funcionário de hoje dentro da empresa não é o mesmo de 20, 30 anos atrás. Então, as lideranças precisam trabalhar de forma efetiva as necessidades intrínsecas e extrínsecas que os funcionários vão ter. E por último, como eu disse aqui, a gente falou sobre lifelong learning. Eu escolhi 3, tá, pessoal? Vocês vão ver com mais detalhes no nosso MBA, mas eu escolhi 3. O lifelong learning falamos um pouquinho da gestão de talentos, a carreira proteana, e o último é o atendimento ao cliente e experiência do usuário. E aí eu trago um exemplo. Aliás, esse exemplo que eu estou trazendo agora, pessoal, vocês vão ver por que vocês estão interessados aqui. Vocês estão assistindo essa palestra porque vocês estão interessados. Alguma coisa nesse MBA chamou a atenção de vocês, né? E aí vocês estão assistindo essa palestra aqui. Então, de antemão, já vou dizer que esse MBA, sim, é muito especial. Porque, além das aulas, a gente traz diretores, CEOs de grandes empresas, CEOs de empresas renomadas, de tecnologia, voltada à sustentabilidade, bancos e uma série de outras empresas de inovação para conversar com os nossos alunos. A gente tem, durante um período, masterclass muito especiais, em que a gente traz o CEO aqui para dentro da sala e ele conversa com vocês. A Juliana, a nossa mediadora, vocês vão conhecê-la, ela faz perguntas para esse CEO, ele responde as perguntas dos nossos alunos e é muito legal vocês verem na prática os conceitos dados pelo professor. E um dos CEOs que esteve na nossa aula, nas nossas primeiras aulas, foi o Vladimir Carvalho. O Vladimir Carvalho é CEO da 5ª maior empresa de tecnologia do Brasil. Aliás, depois que vocês terminarem de assistir esse vídeo, se vocês quiserem entrar no LinkedIn, fazer um acesso ali, procurar pelo Vladimir Carvalho, eu vou deixar aqui a fotinho dele depois. A empresa dele é Alter Data Software, fica em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Se vocês quiserem fazer o contato, olha, eu assisti uma palestra com a professora Denise, eu estou interessada no MBA, ela comentou que você esteve lá, que você respondeu aos alunos. Pô, você quer? A gente podia manter contato, podem falar no meu nome, o Vladimir Carvalho me conhece e é muito bacana quando a gente consegue trazer, e esse é o sonho, trazer a empresa para dentro da escola, dentro da academia, para que os alunos consigam compreender os conceitos que são fundamentais com a prática. E aí, olha só que interessante, com foco à experiência do usuário.
A Alterdata, em 2015, ela, com a recessão econômica que o país estava vivendo, ela começou a perder muitos clientes. É uma empresa de tecnologia que faz, dentre alguns produtos, ele cria softwares. E aí, olha só que interessante, essa é a cabeça do Vladimir, pessoal. Vladimir é assim, eu digo que é uma das lideranças mais humanas, mas mais voltadas a resultados. Ele tem cerca de 70 diretores abaixo dele, e uma das metas desse diretor é a gestão da mudança. E ele fala muito bem, se tudo está mudando de forma exponencial, eu não posso ter uma liderança que acha que o time está ganhando. Então as lideranças têm que pensar em inovações constantemente. Eles criaram um sistema de medição de infelicidade do cliente. O que é isso? É um modelo matemático de uma análise preditiva que investiga, identifica 22 características comportamentais dos clientes que talvez o cliente não volte mais a fazer negócio comigo. Por exemplo, o vendedor está acostumado a ligar para o cliente, agora o cliente não atende mais. O vendedor tentou fazer uma revenda e o cliente não quis mais. O cliente tem reclamado muito naquela pesquisa do NPS. E assim por diante. São 22 comportamentos, características que acende aqui uma luz, vamos perder esse cliente. Por isso que se chama medição de infelicidade do cliente. Olha só que interessante, esse sistema que eles criaram de controle de risco teve uma taxa de eficácia de mais de 90% e em 2018 evitou cerca de 35 cancelamentos de cliente. O sistema lhe ranqueia possíveis clientes mais insatisfeitos e faz o seguinte, envia essas informações para as filiais e cabe às lideranças trabalharem e terem uma atitude ou uma medida proativa para evitar esses possíveis cancelamentos. E embaixo aqui nesse material, tá? Inclusive tem um vídeo no YouTube em que o Vladimir Carvalho, está aqui o Vladimir Carvalho, ele explica com detalhes esse sistema que ele criou. E aí, pessoal, vou contar um caso aqui que não está nesse vídeo, mas como vocês estão assistindo, estão aqui, em breve vocês podem aí ser nossos futuros alunos. Eu vou contar um caso que o Vladimir faz com isso aqui. Eles ranqueiam os clientes que estão mais infelizes e começa a trabalhar de forma proativa para evitar exatamente essa infelicidade, entender por que está causando, o que está causando essa infelicidade do cliente. E aí, olha só que interessante, pessoal. Quando um cliente, até porque eles têm o telefone, tem um tronco do telefone desses possíveis 10 clientes mais insatisfeitos, quando um cliente resolve ligar, por exemplo, para a central de atendimento, eles sabem que aquele cliente que está insatisfeito, são os 10 clientes ali ranqueados como os mais infelizes. Onde que vocês imaginam que cai aquela ligação? Quem pensou aqui que cai na sala do presidente, acertou. Aqueles 10 clientes ali que estão mais insatisfeitos, na hora que ele liga, não vai cair na central, que um atendente vai atender, ele já está muito infeliz. Ao cair na sala do presidente, o Vladimir atende, Vladimir falando, já é um choque para o cliente. Isso, pessoal, é a experiência do usuário. Isso é atendimento ao cliente. Isso é cuidado genuíno com as pessoas. Então, tanto o Vladimir quanto outros CEOs, outras CEOs estarão aqui conosco para trazer suas experiências, trazer seus cases, trazer suas vivências de liderança para trocar com vocês que são líderes hoje no mercado. E aí, por último, então, de tudo que foi dito aqui nessa palestra, qual é o papel, então, responsável das empresas e das lideranças diante do futuro do trabalho, do relatório do Fórum Econômico Mundial, das tendências sociais, políticas, econômicas que estão acontecendo no mundo? Primeiro, sim, as organizações precisam inserir a parte de gestão de pessoas na sua agenda estratégica. Por isso que a gente tem uma parte do nosso MBA voltado à gestão de pessoas, mas voltado sobretudo à liderança, alinhando o perfil dos colaboradores aos desafios que a empresa vai ter, aos desafios estratégicos e às demandas aí de todo o cenário tecnológico. Segundo, é pensar sim na requalificação daquele profissional. Eu tenho um profissional na minha empresa hoje que está há 10 anos, se ele não lida muito bem com a tecnologia, eu vou demitir aquela pessoa? Isso não é humanidade, pessoal. Por que eu não posso qualificar? Então, torna-se sim imperativa
a reavaliação das empresas na alocação de budget, de verba para treinamento e desenvolvimento. Temos que tratar esse ponto de forma prioritária. Temos que requalificar e ajudar os nossos funcionários a se requalificarem. Se a gente demite uma pessoa dessa, pessoal, essa pessoa pode não encontrar emprego em nenhum lugar. E você vai estar demitindo um talento, vai estar demitindo uma família inteira. Então, esse olhar humano é exatamente um olhar de prestar atenção em qualificar aquele capital humano. Aquele capital humano que vem dando retorno para você há alguns anos. Aceleração, claro, da formação da mão de obra. Então, temos que ter tanto indivíduos como empresa, assumir um papel proativo nessa capacitação interna, preparar as pessoas para o futuro do trabalho, e as pessoas como indivíduos precisam se preparar continuamente ali no processo da aprendizagem contínua. E, claro, a avaliação do impacto na produtividade. Isso é fundamental. Então, não é apenas capacitar as pessoas, é como eu vou medir se esses programas de capacitação estão ajudando na competitividade do meu negócio. Como eu faço isso? A gente vai ver aqui no nosso MBA. A gente fala de avaliação de eficácia de treinamento, a gente fala de retorno de investimento de treinamento, métricas de capacitação, métricas de programas de mentoria e assim por diante. Não é só prover o recurso e prover a capacitação. Como é que eu meço isso de forma tangível, voltada à rentabilidade e à competitividade empresarial? E aí, pessoal, eu deixo para vocês, então, uma mensagem final. Gosto demais dessa mensagem. E ela fala o seguinte. Primeiro eu vou trazer essa mensagem em desenho e depois eu trago a mensagem sem um desenho para contextualizar para vocês. Essa aqui, pessoal, eu gosto de lembrar. Essa pessoa que está datilografando sou eu, tá? Porque eu vim de uma época que não tinha celular, eu vim de uma época que a gente usava a máquina de datilografar e eu tenho muito orgulho disso. Simplesmente que eu tenho hoje os 200 toques por minuto no computador e não olho o computador porque eu fiz ali a datilografia. E aí tem uma pessoa mais nova, de uma geração diferente da minha, e fala a seguinte coisa: cara, que doido, ela imprime enquanto você digita. O que é isso? É a interação, pessoal. Eu, com a minha história, preciso me requalificar. Como bem disse o Fórum Econômico Mundial, eu preciso passar pela alfabetização tecnológica. Eu não fui alfabetizada na tecnologia. E será que eu não posso aprender com essa pessoa que está chegando, que já foi alfabetizada na tecnologia? Por outro lado, essa pessoa, como que ela olha com bons olhos para minha experiência? Minha experiência de vida, minha experiência de mercado, minha experiência de idade. Então, as empresas precisam trabalhar esses talentos. Talentos, carreira não tem idade, pessoal. Ninguém aqui está falando de idade. A gente está falando de vontade, de potencialidade, de como é que a gente une pontos de vista diferentes. E aí, para fechar, olha essa frase. A plenitude da atividade humana é alcançada somente quando nela coincidem, se acumulam, se exaltam e se mesclam o trabalho, o estudo e o jogo. Isto é, quando nós trabalhamos, aprendemos e nos divertimos. Tudo ao mesmo tempo. Domênico de Masi. Então, essa é para fechar exatamente. A gente precisa ver dentro das nossas equipes, sobretudo vocês que são líderes, como que eu faço com que as pessoas vejam o trabalho dela com sentido, se estudem continuamente e sejam felizes no seu ambiente de trabalho. Sim, pessoal, vamos falar de felicidade corporativa, porque ser feliz no trabalho não é piega. Inclusive, nós tivemos aqui nos nossos MBAs a presença do Márcio Fernandes. Márcio Fernandes foi CEO, não é mais, mas foi CEO da empresa Electro, hoje mudou de nome, Neoenergia. Ele tem um livro chamado Felicidade dá Lucro. E ele ganhou vários prêmios, inclusive, durante 4 anos consecutivos. Ele teve a maior pontuação da história do Great Place to Work, melhores empresas para trabalhar. Ele ganhou a pontuação de 100% de felicidade dos seus funcionários para com a sua liderança. Ele esteve aqui conosco, trazendo um pouco da sua história. Foi extremamente marcante a presença dele aqui. E
ele descobriu o seguinte: felicidade dá lucro. Pessoas felizes são mais rentáveis e engajadas na empresa. Portanto, falar de felicidade corporativa não é piega. E as pessoas têm que se divertir no trabalho também, pessoal. Espero ter trazido aí a minha mensagem e espero encontrar vocês no nosso MBA. Posso dizer por experiência, pessoal, será um divisor de águas na vida de vocês. Tomem a melhor decisão, mas vai ser uma grande alegria estar com vocês, encontrar vocês, conhecer vocês e trocar experiências. Até breve. Espero que você tenha aproveitado a palestra de hoje. Muito obrigada pela sua audiência até aqui. E se você gostou deste conteúdo de extrema relevância, saiba que este e muitos outros assuntos são abordados dentro do nosso MBA Executivo em Liderança e Gestão. Quer mais informações? Acesse mbauspezalc.com. Te vejo em breve.